Após o encontro com Muso Gonosuke, Ito e Kojiro foram descansar na porta de um templo. Quando mais tarde Muso apareceu, enfiou 2 espadas de madeira no chão, se ajoelhou e disse aceitar a derrota, mas não poderia ir sem redimir sua reputação como número 1. Então ele solicita uma revanche contra Sasaki Kojiro, mestre do estilo Ganryu. Ele ainda achava que Ito era Kojiro. O velho estava sem vontade de lutar, então mandou Kojiro ir. E mais uma vez esclareceu que o rapaz era o Ganryu Sasaki Kojiro. Kojiro então pegou uma das espadas de madeira do chão. Uma criança. Ele tem cara de criança. Ele pode ser grande, mas é só uma criança. Você parece ansioso para lutar comigo. Muso pegou a espada e atacou rapidamente, tentando pegar Kojiro de surpresa. Porém, ele bloqueou o ataque facilmente e contra-atacou, acertando a base da espada no olho de Muso, que por pouco não caiu, e disparou mais uma vez. Kojiro desviou facilmente, então apontou a ponta da espada na testa de Muso. Ele havia perdido completamente o interesse. O artista marcial número 1 abaixo dos céus não era grande coisa no fim das contas. Kojiro pegou a bandeira e foi embora com Ito. Aparentemente você ainda não está preparado para esse nível, disse o velho. E Muso Gonosuke ficou com cara de bunda. Esse nível? Do que ele está falando? Aqueles olhos. Somente essa luta foi o suficiente para ele perder o interesse em mim? Ganryu Sasaki Kojiro. Muso tirou seu sobretudo e caiu desolado no chão. Após se recompor, ele correu atrás dos dois. Ei, esperem! Sasaki Kojiro, e você também! Esqueci de perguntar o nome dele. Ei, velho, espera! Foi quando Ito virou seu rosto e revelou seu nome. O choque foi tanto que Muso acabou levando uma queda. O deus da espada, Ito Itosai? Não posso acreditar. Então você ainda tá vivo? Sensei, por favor, me leva com você. Muso foi com eles até uma hospedaria. Perguntou onde eles estavam indo, mas por enquanto seguiam sem rumo. Muso perguntou o que Itosai quis dizer com aquela conversa de nível sobre Muso não estar preparado para aquele nível. Mas Ito não estava dando atenção, pois ele havia percebido que alguém estava encarando a bandeira de Kojiro, que foi deixada do lado de fora. Ele entrou e perguntou por Sasaki Kojiro. Muso, ainda sem saber que Kojiro é surdo, perguntou se ele não ia responder. Isso fez o homem localizar Kojiro. Ele falou sobre ter vencido 2 homens que também afirmavam ser invencíveis. Enquanto ele falava, Kojiro comia sem lhe dar atenção. Ainda soltou um arrotão. O homem se irritou, mas manteve a compostura e respeitosamente solicitou um duelo. Com espadas reais? Ito perguntou, e ele respondeu. Não tenho objeções quanto a isso. Ito sorriu e entregou sua katana para Kojiro, que só agora parecia ter entendido o que estava acontecendo. Todos foram para fora. Sacaram suas espadas. O desafiante avançou primeiro, com a espada erguida. Seu ataque cortou apenas o ar, pois Kojiro havia desviado e avançado pela esquerda, indo parar nas costas. Só nesse momento, o homem percebeu que havia sido cortado na barriga, e esse segundo de distração foi fatal, pois quando olhou para trás, seu pescoço já havia sido aberto pela espada de Kojiro. Muso arregalou seus olhos e parecia ter entendido que realmente não estava naquele nível. Kojiro olhava o homem que estava morrendo com ternura. Eu fui forte. É isso que você está me dizendo? Eu tive uma vida boa. Muso sonhou com a luta de Kojiro naquela noite. Em seu sonho, Kojiro falava. Por que matar um homem que não colocou toda a sua vida em sua espada? Consegue entender agora? Não há por que te matar. Muso acordou num sobressalto. Então você está de acordo em arriscar sua vida, Kojiro? A essa altura, Ito já havia esclarecido a condição de Kojiro. Ele não pode ouvir uma única palavra. Muso foi para fora. Mesmo sendo surdo, ele está vivendo pela espada. Ele é aplicado, está ciente que pode morrer. Muito mais do que eu. Muso começou a ouvir uma barulheira do quarto de Ito. Foi espiar e viu o velho torando uma meretriz. Ele ficou com inveja. Logo viu Kojiro andando por ali. Pensou que ele ia comprar os serviços de uma meretriz também.
Então foi atrás, porque também queria. Mas Kojiro havia ido treinar na beira de um rio. Muso decidiu aproveitar para aprender assistindo. Ele estava decidido a se tornar forte. Quando Kojiro estava voltando, Muso se ofereceu como parceiro de treino. Mas Kojiro simplesmente passou por ele e o ignorou. Isso deixou Muso furioso. Ele avançou contra Kojiro, que se virou e o acertou na barriga com a espada de madeira. Muso acordou tarde no dia seguinte. Kojiro e Hitosai haviam deixado a pousada. Você viu meu sensei e Kojiro? Pensei que você tinha saído com eles. Eles partiram há 1 hora. Você tem sorte de não ter ido com eles. Eles foram para Sekigahara. Sekigahara? Por quê? Foi assim, ó. Para onde vocês estão indo? Eu perguntei. Aí ele falou, estamos indo assistir uma batalha. Aí eu falei, assistir uma batalha? E foi isso. Para compensar a hora de atraso, Muso correu o mais rápido que podia, rumo a Sekigahara, até que finalmente os encontrou. Mas a batalha já havia acabado. Ito lamentou. Uma pena. De repente, um homem emergiu no meio daquele mar de mortos. Retirou sua armadura. Eu vim aqui para pegar a cabeça de um general, mas ainda não consegui matar um único homem, disse Shinen Takezo, antes de gritar em fúria. Logo percebeu a presença daqueles 3. Caminhou até eles. Os encarou de perto. Não conseguia identificar de que lado estavam pelas roupas. Então perguntou a qual exército eles pertenciam, leste ou oeste. Ito esclarece que são apenas espectadores. Entendo, Takezo disse. Então virou-se e foi embora. Gonosuke percebeu que quase todos ali foram mortos por armas de fogo ou flechas. O tempo em que as batalhas eram disputadas por espadas acabaram, e isso deixava Ito frustrado. Alguns soldados a cavalo chegaram ali e perguntaram ao trio de que exército eles eram. A fim de extravasar sua frustração, Ito disse: somos seus inimigos. Kojiro então fincou a haste no chão, enquanto os soldados sacavam suas espadas. Kojiro também sacou a sua, e de repente, alguém saltou por ele. Kojiro arregalou os olhos, pois não havia notado antes. Logo ele, que tem a visão tão apurada. O alguém era Shinen Takezo, que avançou feito uma besta na direção dos soldados. Um outro tentou pegar Kojiro, mas ele desviou e contra-atacou-lhe acertando no braço. O golpe, todavia, parou na armadura. O mesmo havia acontecido com aquele que foi atacado por Takezo. Mas mesmo protegido pela armadura, a força do golpe foi tanta que quebrou o pescoço do soldado. Kojiro foi mais prático. Mirou a espada onde não estava protegido, perfurando a garganta. Konosuke se defendeu de um ataque com sua lança. Ele estava se tremendo, mas se tem uma coisa que ele aprendeu com Kojiro, foi que mesmo em meio a um combate mortal, você precisa ficar relaxado. Então ele mexeu o corpo, tentando deixá-lo mais leve. E o adversário ficou, que diabo é isso? Então Konosuke o furou na garganta com a lança. Após isso, Hitosai avistou mais alguns soldados a cavalo. Isso é um campo de batalha, cheio de homens desafiando a morte, hein, Kojiro? Ei! Aqui! Os soldados avançaram desgovernados. Sensei, exclamou Muso, sem conseguir entender o motivo de Ito estar atraindo soldados para atacá-los. Acabou se distraindo, e o ataque de seu adversário o fez cair. Agora tudo que ele pode fazer é segurar o braço do soldado que empunha a katana. Mas quando ele sacou a wakizashi, Muso Gonosuke viu a face da morte. E ele não estava pronto. De repente, o soldado foi atingido por uma porrada de lança. Takezo havia quebrado uma lança na cara dele. Muso agradeceu e perguntou seu nome. Takezo então se apresentou. Virou sua atenção para os soldados, sorrindo como uma besta sedenta por sangue, e saltou em direção à carnificina. Muso não conseguia entender o porquê dele estar sorrindo. Quando olhou para Kojiro, percebeu que ele também estava sorrindo. Hitosai também. Beleza então.
Vou tentar rir também. Esse é meu primeiro passo em direção ao topo. Hitosai observava Takezo com atenção. Esse cara é muito violento. Ele não tinha estilo, apenas raiva e muito vigor. Atacou vários de uma só vez com a lança. Tomou uma espada, então atacou com as duas armas em golpes alternados. Não tinha estilo nenhum, mas os inimigos não conseguiam chegar perto. O adversário que Kojiro encontrou não era um simples soldado. Este sim era um samurai treinado. Avançou com a espada erguida e quando Kojiro viu a brecha, disparou uma fincada. Seu golpe ecoou ao mesmo tempo que o de Musashi. Hitosai então disse: temos dois demônios aqui. Kojiro e Musashi deram passos para trás e acabaram esbarrando suas costas um no outro. Se viraram rapidamente. O discípulo da floresta e o discípulo do mar. Viraram-se novamente, focando os soldados. Então seus instintos lhe dizem que não são inimigos. Quando Musashi enfim avistou um general, virou sua atenção para ele, mas haviam obstáculos. Chutou a lama na cara de um soldado, se jogou junto dele no chão, segurou seu rosto e passou a espada em sua garganta. Levantou seu corpo e o usou como escudo. Ao mesmo tempo, aquele que enfrentava Kojiro era derrotado simplesmente por seu olhar. O demônio do medo o dominou e ele atacou aos gritos. Kojiro desviou facilmente se abaixando e o cortou nas pernas. O segundo atacou Kojiro logo em seguida, mas ele era um alvo igualmente fácil. E Kojiro também lhe cortou as pernas. Esses dois atacaram medrosos, mas o terceiro, ele sabia que iria morrer, mas o faria com bravura. Era como se Kojiro pudesse ler seus pensamentos. Ou melhor, seu olhar. Então o encarou com respeito. Enquanto isso, Takezo lançou um cadáver contra os soldados e gritou ao general covarde: por que você não tenta acabar comigo, general? Ele avançou contra o general, mas um homem escondido com uma arma de fogo disparou contra sua perna. Ito o localizou e arrancou seu braço. Ele odiava armas de fogo. Após isso, foi até o general e o mandou descer do cavalo, pois não tinha nada contra o cavalo. Mas pensou bem e percebeu que não tinha nada contra nenhum dos dois. O jogo já estava perdendo a graça de qualquer forma. Ito olhou ao redor, à procura de Takezo, mas havia-o perdido de vista. Onde ele foi? Aquele demônio selvagem. Ele é um guerreiro incrível. Takezo estava deitado no meio daquele mar de morte. Será que esse é o fim? Deixei meu vilarejo esperando por algo diferente. Fui atraído para cá como uma mariposa é atraída pela luz. Droga. Não há luz alguma aqui. A batalha acabou. E eu sou um fracassado. Acabou o episódio, vou deixar o Pix na tela como sempre, se puder e quiser mande um valor por obséquio. Eu sei que a maioria não está muito interessada na história do Kojiro, então os vídeos estão bem fracos, o rendimento. Então é a colaboração de vocês que vai fazer esse trabalho aqui valer. A baixa frequência não está sendo só por isso, mas passa por aí. Mas calma, a história do Kojiro está quase acabando, talvez acabe em 1 ou 2 vídeos. Aí voltamos pro Musashi. E eu acredito que quando voltarmos pro Musashi, a audiência vai voltar também. Eu espero. E o próximo arco, meu irmão, é um negócio... Vou falar não. Carnificina e depressão, nossa. E esse arco do Kojiro também é insano. Sei que é difícil você estar acompanhando a jornada de um cara, do protagonista, de repente muda o protagonista e fica aquilo. Eu quero saber a história do outro cara. Mas se a galera desse uma chance pra essa jornada, acho que iam curtir. Baita personagem bom é Kojiro. E o autor faz um trabalho tão bem feito ao retratar a dor e a morte. E é quase desesperador no momento que eles se encaram com as espadas nas mãos. Mais pra frente vai ter um outro momento que eles vão se encontrar. Eu não vou dar spoiler não, mas caramba, quando eles sugerem que vão brigar, porra, é desesperador. Você fica, e com você eu quero dizer eu, guarda as espadas, por favor. O que é um baita feito do autor, do Takehito Inoue. Porque normalmente a gente quer ver porrada, quer ver os caras mais fortes brigando, mas quando chegam eles, não se matem, por favor. Vamos conversar, vamos fazer alguma coisa melhor. Enfim, o Pix vai estar escrito também no comentário fixado e na descrição. Se quiser mandar, manda aí. Se não quiser, já tá ajudando muito só assistindo, dando like. Até a próxima.